Notícia boa para quem está estudando para as carreiras bancárias. Saiu o edital do Banese, onde nós temos aí um edital de 855 vagas, divididas entre vagas de imediato e também cadastro de reserva. Nesse concurso, nós temos aí vagas para os cargos de técnico bancário, nível médio, e técnicos bancários de nível superior para a área de TI. Como é comum nos concursos de banco, nós temos a matéria de informática. Então, por isso, eu vou trazer aqui para vocês a resolução de algumas questões da Fundação César Rio, para você que está se preparando para este concurso, ou, claro, para outro concurso aí da banca, né? A gente tem aí no horizonte próximo também o concurso do Banco do Brasil e, claro, vai ser também aí, tudo indica, a banca César Rio. Então vamos aqui para a resolução das nossas questões. Bem, nessa primeira questão nós temos o seguinte: considere um usuário do Microsoft Outlook. Pessoal, o programa do Outlook é o que nós chamamos de cliente de e-mail, ou seja, é um programa que você tem no seu computador para você mandar ou receber e-mail. Só que detalhe, ele não é utilizado só para o envio e recebimento de e-mail. Você tem ali uma ferramenta que vai permitir você criar reuniões, você agendar tarefas, tá bom? Então é um programa até bem mais completo do que o que a gente costuma utilizar no e-mail dos sites. Então, continuando aqui, ó. Considere um usuário que está no Outlook, versão em português, e que está rodando no ambiente do Microsoft Windows 10. Este usuário, ele precisa marcar um tipo de atividade e colocá-la no calendário, sendo que tal atividade associada ao Microsoft Outlook não envolve convidar outras pessoas ou ainda reservar recursos, como uma sala de conferência ou um equipamento para ser efetivada. Aí ele quer saber o nome deste recurso, tá? A letra A eu já vou excluir. Por quê? Porque ele chamou simplesmente de item. Aqui é uma forma muito abrangente, né? Você tem ali dentro do programa uma série de elementos que eu posso dizer que é um item, tá? Então, eu tenho um item referente ao e-mail, eu tenho um outro item referente a uma pasta, eu tenho um outro item. Então, perceba que não dá para me identificar qual é esse elemento simplesmente chamando ele de item, tá bom? Então, a letra A já está fora. A letra B, ele fala de uma tarefa. Só que a tarefa, pessoal, ela não vai ser colocada no calendário. E aqui ele está dizendo, ó, você vai colocar este item, esse tipo de atividade, no calendário. Quando você vai fazer uma tarefa, tá? A regra é, você cria essa tarefa no Outlook, eu vou já aqui mostrar para vocês, mas eu não vou condicionar ela a uma data, entendido? Eu vou fazer uma tarefa, mas eu não vou adicioná-la ao meu calendário. A reunião eu também não vou poder marcar, né? Por quê? Não posso marcar aqui a letra B de tarefa e nem posso marcar reunião. Alan, por que que eu não posso marcar? Porque a questão ela foi clara, ó. Ela disse que esse tipo de atividade não envolve convidar outras pessoas. E se eu vou fazer uma reunião, essa reunião tem que ser aqui, com no mínimo 2 pessoas, né? Então eu vou ter sim que convidar outra pessoa e, em alguns casos, ainda reservar um recurso. Se eu vou fazer uma reunião, muitas vezes eu vou precisar de uma sala de conferência ou ainda de um equipamento. Então, não posso marcar, beleza? Alan, e a letra D, compromisso, eu posso marcar? Posso e vou. É esse aqui o nosso gabarito, tá? É só você pensar o seguinte, ó, quando você tem um compromisso, esse compromisso, ele está associado a uma data, não é não? Então, se eu vou dar uma aula, essa aula vai ser em uma determinada data. Então, esse compromisso eu vou adicionar ao meu calendário. E eu não necessariamente vou precisar de outras pessoas. Se eu tenho um compromisso onde só eu vou estar naquele compromisso, eu coloco no meu calendário e eu não convido mais ninguém. Beleza? Então, a nossa resposta aqui vai ser a letra D, compromisso. Já o acompanhamento, você vai utilizar para acompanhar, lá no Outlook ele tem um símbolo de uma bandeirinha, e você pode acompanhar e-mails, você pode acompanhar tarefas, tá legal? Então vamos ver aqui no programa do Outlook como é que funciona esse recurso, tá? Ó, aqui do lado esquerdo, você vai encontrar este símbolo, então você consegue alternar entre o e-mail, aqui está o nosso calendário, aqui está
os nossos favoritos e aqui está as nossas tarefas. Então, quando eu clico aqui no calendário, ó, olha só, eu tenho agora o meu calendário e aqui eu tenho justamente um novo compromisso, tá? Eu posso ainda criar uma nova reunião, novos itens, né? Como ele falou que você não vai convidar outras pessoas, ó, aqui ele já está dizendo, nova reunião você deve convidar outras pessoas a se juntarem, por isso que o nosso item aí a marcar vai ser a letra D, novo compromisso. Agora, se eu vier aqui na opção de tarefas, eu posso sim criar uma nova tarefa, mas percebo que ela não está associada aqui a um calendário, beleza? Então, nosso gabarito aí será a letra D de dado. Tranquilo? Questão agora de número 2. Um usuário do navegador Google Chrome, utilizando-se de um ambiente desktop do Windows 10, deseja acessar a função de gerenciador de tarefas. Pessoal, olha só. Quando eu falo de gerenciador de tarefas, eu tenho duas possibilidades, tá? Eu tenho o gerenciador de tarefa do Windows, este daqui que você pode acionar utilizando o Ctrl mais Shift mais ESC. Alan, o que é que faz esse gerenciador de tarefas aí do Windows? Mais do que só explicar para vocês, eu vou mostrar aqui como é que funciona esse gerenciador, tá? Deixa eu abrir aqui minha tela e vou utilizar o atalho Ctrl Shift S. Perceba que o que vai acontecer aqui é que ele vai mostrar para mim, ó, quais são os programas que estão abertos no momento, tá? Aqui ele não vai mostrar só as informações do meu navegador, ele mostra todos os demais, ó. Então ele está mostrando aqui o Adobe, o Chrome, o Edge, Excel, vários e vários programas. Eu tenho aqui um total de 14 abertos no momento. Eu consigo ver aqui, ó, informações sobre o uso desses programas em relação ao processador, em relação à memória, disco e rede. E detalhe, se um desses programas aqui estiver travado, eu posso clicar com o botão direito e escolher a opção ainda de finalizar a tarefa, para encerrá-lo, e ele passa a destravar esse programa, né? Ele fecha esse programa que estava travado. Tranquilo? Agora, além desse gerenciador do Windows, eu tenho também o gerenciador do próprio Chrome, tá? Então, gerenciador de tarefas do Chrome, vou até colocar aqui em outra cor, para vocês não confundirem, tá? Ó. Então, aqui o do Chrome, ele vai mostrar para você os recursos que estão sendo consumidos pelo navegador. Então, ele vai mostrar informações só do seu navegador. E o atalho aqui vai ser o Shift mais ESC, tá bom? Para abrir o gerenciador do Chrome, eu tenho, claro, que está com o meu navegador aberto. Então, deixa eu abrir aqui para a gente poder ver também na prática como é que funciona. Então, eu vou apertar aqui Shift mais ESC e perceba que agora eu tenho, ó, as informações das abas que estão abertas. Ó, os sites que eu abri, ó, ele está mostrando aqui. Aí ele tem informações semelhantes, né? Ó, você tem também aqui, ó, quanto de memória que está ocupando, quanto de CPU, quanto de rede, qual é a identificação desse processo que está aberto. E caso você queira fechar também, ó, você clica aqui para selecionar e você pode encerrar esse processo. Se tiver uma das guias, um dos sites que está travado, você fecha só aquele site, beleza? Então, agora que eu já sei a diferença entre os dois, eu vou entender melhor o que é que a questão está pedindo, tá? Então, ele fala sobre esse recurso, gerenciador de tarefas, que eu já sei que tem tanto no navegador como no Windows, e aqui ele continua dizendo o seguinte, ó, esta função permitirá ao usuário do Chrome, tá bom? Então, ele está falando aqui a respeito do gerenciador de tarefas, mas é do Chrome. Então, o que é que eu vou conseguir fazer nele? Letra A, você vai conseguir controlar os recursos consumidos por este navegador em tempo real, visualizando os aspectos da navegação. Aqui ele trouxe uma alternativa um pouquinho mais técnica, mas é exatamente isso que o nosso gerenciador de tarefas vai fazer. Eu mostrei para vocês, ele abre aquela janelinha mostrando os recursos que estão sendo consumidos pelo seu navegador, isso em tempo real, ele vai atualizando lá, e aí você consegue
ver todos esses aspectos da sua navegação, inclusive encerrar algum site que esteja ali também travado, beleza? A letra B, ele está falando aqui mais em relação ao gerenciador do Windows, tá? Onde você controla os recursos do hardware do computador e aí você pode aumentar tempo de CPU, né, para esse navegador. A letra C, ele também está falando sobre o gerenciador de tarefas do sistema operacional, tá? Onde você consegue controlar todos os processos que estão em atividade e não só o do navegador. Já a letra D, ele fala em inspecionar os aspectos de hardware e software que pertencem ao computador. Então, de novo, ele não está falando só do seu navegador e sim do quadro geral, né? E a letra E está falando em monitorar as atividades do usuário do computador, também não tem nada a ver. Por isso, nosso gabarito aqui vai ser a letra A. Questão agora número 3. Um empreendimento empresarial cuja rede tem vários servidores precisou montar uma estratégia de backup com ajuste de métricas bem definido, de modo a reduzir os prejuízos em casos de falha inesperada desses servidores. Considerando a estratégia montada, quais são os 2 parâmetros específicos usados para medir a eficiência do backup? Pessoal, olha só. Nessa questão aqui, ele está falando a respeito do backup, que é a nossa cópia de segurança. Quando você faz a cópia de arquivos no seu computador visando se proteger contra perda de dados, você já está fazendo backup. Só que nas empresas isso não é tão simples, tá? Ele não vai simplesmente fazer a cópia daqueles arquivos. Ele vai ter que criar uma política de backup para que isso seja feito de forma automatizada. Então, nessa questão, ele quer saber 2 parâmetros específicos que você vai utilizar para você medir a eficiência, para saber se aquele backup é ou não eficiente. Então vamos lá, quais são esses 2 parâmetros? Ó, você vai ter um que nós chamamos de RTO, tá? Aqui é uma siglazinha em inglês que significa Recovery Time Objective. Ou, vamos traduzir esse negócio, que é o que interessa aí para a questão, tempo de recuperação. Tá? Não se preocupe que eu vou explicar os dois aí para vocês. O próximo que nós temos aí é o nosso RPO, que significa Recovery Point Objective. Ou, também aí já em português, ponto de recuperação. Beleza? Então já encontramos o nosso gabarito, né? Que vai ser a letra E. Eu tenho o tempo de recuperação e o ponto de recuperação. Agora, eu vou explicar para vocês o que é que significa cada um deles, tá? Vamos começar aqui a explicação a respeito do tempo de recuperação. Esse daí, pessoal, é um indicador que as empresas utilizam para saber qual é o tempo máximo que um sistema ou uma informação elas podem ficar indisponíveis sem causar danos significativos àquela empresa. Então, vamos imaginar que eu tenho uma empresa que presta serviços de marketing. Então, eu ofereço serviços de marketing digital para outras empresas. Se o meu sistema, por algum motivo, parar de funcionar, pode ser que eu tenha ali algumas horas para resolver isso sem dar nenhum problema maior. Agora, se eu tenho uma instituição bancária e aquele sistema ele para de funcionar, a minha resposta ela tem que ser praticamente imediata para recuperar aquilo ali. Porque a cada segundo, a cada minuto que passa, eu estou perdendo muito dinheiro, não só a minha empresa, como as outras que eu também vou fornecer o serviço. Então, esse RTO, ou tempo de recuperação, é um cálculo, né, que as empresas vão fazer justamente para saber qual é o tempo máximo para que elas possam recuperar as informações através de um backup. O RPO, ou tempo de recuperação,
ele já vai ter uma outra métrica, tá bom? Ele vai medir o momento em que houve a perda de dados até o ponto do último backup. É basicamente a quantidade de dados que a empresa vai tolerar perder ali diante de uma falha, né? Porque eu tenho um backup e até ser feito outro backup, se houver uma falha, aquelas informações elas vão ser perdidas. E aí, é claro, de novo, vai depender de cada empresa. Então, se eu tenho uma empresa onde eu não tenho um volume tão grande de informações ali ao decorrer do dia, eu posso fazer backups um pouco mais espaçados. Então, eu posso fazer um backup de manhã, o outro backup à noite. Agora, se é uma empresa que está toda hora tendo informações entrando e saindo ali, como é de novo o caso aí de um banco, eu tenho que estar fazendo backup ali a todo momento, né? O intervalo de tempo ele vai ser bem menor, beleza? Então, as duas métricas aí que nós vamos ter é justamente o tempo de recuperação e o ponto de recuperação. Tranquilo? Seguindo aqui, vamos agora para a nossa questão de número 4. Um usuário precisa armazenar um arquivo de vídeo num pendrive que será lido no sistema operacional Windows 10. O tamanho de arquivo é 8 GB e o tamanho físico do pendrive é 16. Então, em tese aqui, o arquivo ele vai caber dentro do pendrive sem nenhum problema. Só que ele continua dizendo o seguinte, ó, para gravar o arquivo de vídeo no pendrive, o usuário ele deve fazer uma formatação lógica nesse dispositivo. Uma opção de sistema de arquivos que admite um arquivo de 8 GB de tamanho e que pode ser lida de forma nativa no sistema operacional Windows 10 é o. Então vamos lá. Primeiro, o que é esse sistema de arquivo, tá? Pessoal, todo sistema operacional e os dispositivos de armazenamento, eles têm, digamos assim, ó, uma forma de salvar e de recuperar, ou seja, de ler um arquivo. Isso daí vai ser decidido pela empresa, tá? A empresa que vai desenvolver o Windows, que desenvolve o Linux, que desenvolve o Android, o iOS, são elas que escolhem como o sistema operacional delas vai lidar com seus arquivos, como é que ele grava as informações no seu HD, como é que ele vai depois ler, tá legal? Para as nossas provas, né, se você não vai fazer um cargo aí de TI, você não precisa ir a fundo e saber como isso funciona, mas você precisa saber que existem esses sistemas e que, claro, eles têm nomes diferentes, tá? Então, no caso da questão, eu já vou eliminar aqui a letra D e a letra C. Alan, por quê? Porque essas duas são sistemas aqui, ó, do Linux. E a questão está sendo bem clara, ó. É para você ler isso no Windows 10. A versão FAT16 e FAT32, ela é utilizada em sistemas Windows, de fato, só que em sistemas do Windows mais antigos, tá? Não é utilizado no Windows 10. Sobra para a gente, então, a letra E. E aqui ainda tem mais um detalhe, ó. A questão diz para você que o arquivo ele tem 8 GB e que ele precisa justamente de um sistema que consiga ler esse tipo de arquivo. E aqui nós temos um problema em relação ao FAT16 e ao FAT32, porque o FAT16, o tamanho máximo de arquivo que ele consegue ler é de 2 gigabytes, tá? O FAT32, 4 gigabytes. Se você tiver um arquivo de 4 gigabytes, acima de 4 gigabytes, né, maior do que 4 gigabytes, ele não vai conseguir ler em um pendrive que seja FAT32. Por isso, você vai ter que fazer uma formatação lógica e escolher o sistema de arquivo chamado de NTFS, porque neste formato você consegue ter arquivos com tamanho máximo de até 16 terabytes, tá bom? Arredondando aí, arquivos de aproximadamente 16 mil gigabytes, então é muita coisa. Vamos aí para a questão agora de número 5. Um grupo de desenvolvedores de aplicativo multimídia está produzindo um aplicativo para reproduzir apenas arquivos de áudio. O grupo está trabalhando com a codificação e decodificação, a gente chama isso aqui de codec, tá bom? Codec é um sistema para você codificar e decodificar tipos de arquivo, né?
Aí ele diz, ó, que esse tipo de arquivo ele vai favorecer a compactação para o armazenamento e a descompactação para a utilização do arquivo. Um tipo de arquivo de áudio que pode ser tratado neste aplicativo é. Então, no final das contas, ele quer saber o quê? Um tipo de arquivo de áudio. Não pode ser a letra A, por quê? Porque isso aqui é um formato de arquivo de vídeo, tá? Ó, é um formato de vídeo que foi desenvolvido pela Sony e Panasonic. Esse JPEG-1 é um formato de imagem, é o nosso formato aí conhecido principalmente pela sua extensão JPG, tá? E esse aqui, letra C, é exatamente o nosso gabarito. Alan, o que é esse MPEG-1 Layer 3? Sabe o que é isso aqui, pessoal? É o nosso famoso MP3, tá bom? Então aqui sim é um formato de áudio. Esse, o Windows Media Video, o nome já está falando, ó. É um formato de vídeo conhecido como WMV. Foi desenvolvido pela Microsoft. E o Portable Network Graphic é simplesmente um formato de imagem, que é o que nós conhecemos como PNG. É um formato de imagem que aceita fundo transparente. Pessoal, antes de avançarmos para a próxima questão, quero fazer aqui um pedido a vocês, tá? Se você chegou até aqui no vídeo, eu acredito que você está gostando desse conteúdo, ele está te agregando algum valor, então deixa aqui o seu like, tá? Isso ajuda demais a produção de vídeos aqui do canal, faz com que o YouTube entregue para mais pessoas e isso é muito importante para a gente, beleza? Então vamos agora para a questão de número 6. Os mecanismos de segurança são implementados para atender os fundamentos de segurança da informação e, dessa forma, viabilizar a segurança da informação. Dentre os mecanismos mais importantes, um deles visa assegurar a origem dos dados recebidos ou a entidade associada em uma comunicação. São exatamente quem reivindica ser. O que ele está dizendo aí é o seguinte, ó, um dos mecanismos que a gente tem na segurança da informação, ele vai te dar a garantia de que a origem dos dados é verdadeira, assim como quem está mandando. Então, se eu vou mandar uma informação importante que necessita de um grau de segurança maior, quando chegar essa informação até você, você vai ter que ter um mecanismo para conseguir comprovar que essa informação ela veio de fato de mim e que esses dados, esses arquivos são verdadeiros. Basicamente é isso. Então ele quer saber o nome deste mecanismo de segurança. Ele vai ser conhecido como assinatura digital. Pessoal, sempre que você estiver respondendo questões de informática, tá? Tenta trazer para o mundo real aquilo que está se passando no mundo virtual. Então, quando você tem aí, por exemplo, um documento que precisa ser comprovado que ele é verdadeiro, que a pessoa que está sendo citada ali naquele documento, ela também é real, é verdadeira, o que é que você tem que fazer? Você tem que assinar esse documento. E a sua assinatura ela vai passar por uma validação, né? Você vai levar lá num cartório e eles vão autenticar aquele documento. A partir daí, ele passa a ter uma validade jurídica, né? Por exemplo, um contrato. Então, no mundo virtual, a ideia é a mesma, tá? Eu preciso ter mecanismos para garantir que a informação ela é verdadeira e ela veio da pessoa também que se diz ser a entidade verdadeira, tá bom? Então, neste caso aí, o nosso gabarito será a letra B de bola. Alan, e as outras alternativas, ó? Quando eu falo de envelope digital, isso aqui é um mecanismo que você pode enviar, tá? Documentos garantindo a privacidade. Você vai colocar o seu arquivo dentro de o nome já está dizendo, né, um envelope digital, ou seja, dentro de um arquivo protegido com criptografia, tá? Garantindo assim a privacidade. Aí você manda geralmente por e-mail e tem uma segurança maior. Já aqui a letra C, ele fala da cifragem simétrica. Aqui a gente está falando de um tipo de criptografia que usa uma chave, tanto para cifrar, que é trancar a mensagem, digamos assim, como para decifrar. Como é a mesma chave, é uma única chave, a gente diz que elas são simétricas, são iguais, tá bom? Já o hash da mensagem, ele é utilizado na assinatura digital,
gerando o que nós chamamos de resumo. Resumo da mensagem. Alan, o que é esse resumo da mensagem? É um código que vai junto com aquele arquivo que você assinou para poder ser verificado. É tipo como se fosse aquele carimbo do cartório, tá? Com aquele carimbozinho você consegue atestar que aquele documento ele é verdadeiro e na computação a gente vai ter um programa, um algoritmo que vai fazer esse mesmo papel. É o que nós chamamos de hash da mensagem, tá bom? E aqui a autorização de acesso é um mecanismo que vai permitir o acesso, tá? Mediante uma identificação. Então, se você se identificar e as informações estiverem corretas, você vai ter autorização para acessar um recurso. Beleza? Vamos aí para 7. Um usuário do sistema de correio eletrônico corporativo recebeu as instruções da equipe técnica para configurar o acesso à sua caixa postal. Pessoal, ó, essa é a palavrinha-chave para a gente entender, tá? Ela está falando de correio eletrônico e ele está dizendo que a equipe ela deu as informações para que o usuário configurasse o seu acesso. Você vai acessar os seus e-mails, né, da sua caixa postal, tá, de entrada, e as suas pastas. Então, você vai conseguir acessar tanto a sua caixa de entrada, como as suas pastas do e-mail, tá? Ó, as pastas do e-mail que estão sendo mantidas no servidor corporativo, né? E para isso você vai utilizar um aplicativo no seu smartphone. Para assegurar que a comunicação entre o aplicativo e o servidor seja realizada através de um canal de comunicação seguro, o usuário deve optar pelo seguinte protocolo de comunicação. Então, no final das contas aqui, a questão ela quer saber o quê? Qual é o protocolo que eu vou utilizar para conseguir acessar os meus e-mails de forma segura. Simples assim. A banca poderia ser mais objetiva, mas claro, ela traz um enunciado, traz uma situação que é para ver se você entende do que ela está falando. Então vamos voltar aqui para as alternativas, porque tem algumas aqui que eu já excluo de cara. Por quê? HTTP, pessoal, não tem relação com o nosso e-mail. O HTTP ele é um protocolo utilizado para acesso a sites. Aqui também já vamos excluir o DNS. Por que, Alan? DNS é aquele sistema de conversão de domínio, que é o domínio, é o nome do site. Então, você vai converter o nome do site para endereços de máquina, que é o que nós chamamos de endereço IP. A gente tem aquela regrinha para não esquecer o que é o DNS, né? Ó, dá nome ao site, tá bom? E aí você não confunde mais. Então, quais são os 3 protocolos, tá? Quais são os protocolos relacionados a e-mail que nós temos? Nós temos protocolos que você utiliza para enviar e-mail, tá? Aqui você vai utilizar o SMTP, é o protocolo de envio. É só lembrar, ó, sua mensagem está partindo. Então, se a questão está falando que você vai acessar e não você vai receber, na verdade, né? Você vai acessar o e-mail e não enviar. Então, neste caso, eu não posso marcar também a letra C. Por que, Alan? Porque o SMTP ele é utilizado para o envio, tá bom? E quando ele termina com esse S no final, é justamente indicando que esse envio ele é feito de forma segura, através de criptografia. A letra D eu também vou excluir. Por quê? Quando eu falo de recebimento, beleza, recebimento ou receber, eu tenho o protocolo chamado de POP, tá? E também pode ter o 3 aqui no final, e eu tenho o IMAP. Pessoal, o IMAP é a versão mais recente e ela consegue acessar todas as suas pastas do e-mail, enquanto que o POP ele só acessa a sua caixa de entrada. Então você não tem acesso, por exemplo, à caixa de saída, itens enviados, rascunhos, outras pastas lá do e-mail. Então já não pode ser o POP. O outro detalhe é que eu tenho o POP protegido, que é o POPs, né, com S no final, e a questão está dizendo, ó, o seu acesso aqui ele tem que ser seguro. Então, para marcar a alternativa, né, se fosse para marcar o POP, primeiro ele teria que ter esse S no final de segurança. Mas como a questão também diz que eu tenho acesso às outras pastas, aí eu vou utilizar o IMAP, que é a versão mais atual do protocolo de e-mail para você receber e-mails, tá? Alan, e esse S no final é justamente de security, tá? Ou
no caso de uma conexão segura, é exatamente o que nos diz a questão gabarito, então, letra A. Ok? Beleza? Questão agora 8. No Windows 10, uma das funcionalidades introduzidas para melhorar a sua usabilidade e a sua produtividade é o que nós chamamos de área de trabalho virtual. Essa funcionalidade permite. Pessoal, olha só. Este recurso de área de trabalho virtual ele é muito interessante, né? Primeiro, o que é área de trabalho? A área de trabalho é essa tela inicial que você tem do seu computador, onde você tem aquela imagem de fundo, você tem os atalhos, já aparece ali a lixeira, tem um menu iniciar. E você pode hoje, nos sistemas operacionais do Windows, não só no 10, mas no 11, você pode criar várias áreas de trabalho e ficar alternando entre elas. Alan, e qual é o objetivo disso? É simplesmente você manter uma melhor organização. Então, por exemplo, eu estou aqui gravando essa aula com vocês, estou aqui com alguns programas. Aí eu vou abrir, por exemplo, agora um navegador para ver vídeos no YouTube. Então, para não misturar as coisas, eu posso criar uma nova área de trabalho. Então, quando eu venho aqui, ó, deixa eu mudar aqui para o meu desktop. Então, está aqui, ó, a minha área de trabalho. Posso clicar aqui nesse botão Visão de Tarefas. Ó, ele mostra todas as janelas que estão abertas e eu posso vir aqui e criar a minha área de trabalho 2. Então, agora, eu tenho, ó, no momento, nenhum programa aberto. Se eu volto para a área de trabalho 1, agora sim, ele mostra ó, todos os programas que eu tenho abertos aqui no momento. Tranquilo? Então, voltando aqui para a nossa questão, para que a gente possa encontrar aqui o nosso gabarito. Voltando aqui, nós temos letra A. Essa funcionalidade permite a criação de múltiplas áreas de trabalho para organizar melhor as janelas e os aplicativos abertos. Olha aí que moleza, já achamos então qual é a resposta. Questão 10. Foi criada uma planilha no Excel 2016 contendo uma lista de preços de verduras. Essa planilha ela tem duas colunas. Na primeira estão os nomes das verduras e estão ocupando as células de J2 a J9. Na segunda estão os preços correspondentes dessas verduras, ocupando as células de K2 até K9. Nesse cenário, para que a célula G3 exiba o maior preço dentre os preços das verduras listadas, é adequado usar nessa célula a seguinte fórmula. Então, qual é a fórmula que nós vamos utilizar aqui? Deixa eu abrir o programa do Excel para ficar melhor de nós entendermos aqui. Ó. Bem, quando você quer obter o valor máximo, você vai utilizar uma fórmula chamada igual máximo, tá? E aqui dentro de parênteses, nós vamos colocar quais são as células que eu vou percorrer atrás desse valor máximo. Então, neste caso, o primeiro valor ele está aqui, né, em K2 e termina aqui em K9. Então, eu coloco K2, 2 pontos, K9. Dessa maneira, o Excel entende que ele vai percorrer este grupo de células atrás do maior valor de todos. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual máximo, abro parêntese, K2, 2 pontos, K9. E aí ele retorna para mim o valor 5, por quê? Porque foi o maior valor que ele encontrou neste grupo, tá bom? Uma outra possibilidade é você utilizar a função maior. Alan, qual é a diferença do máximo para o maior? Pessoal, quando eu falo de máximo, eu já estou dizendo aqui, ó, eu já estou dizendo para você que é o maior valor de todos. Não existe nada acima do máximo. Então, o Excel ele não se preocupa com mais nada. Se você usa igual ao máximo, indica quais são as células, ele vai lá e traz o maior valor que ele encontrou. Agora, se eu colocar o maior, eu vou ter que dizer para o Excel qual é o maior que eu estou atrás. Por quê? Porque você pode estar atrás do primeiro maior, do segundo maior, do terceiro maior, do quarto maior e assim por diante. Então, se eu quero a segunda fruta mais cara, aí eu vou colocar o segundo maior valor. Se eu quero a fruta mais cara de todas, aí eu posso usar a função máximo, que a gente viu agora há pouco, mas eu também posso usar a função maior. Ficaria assim, ó. Eu
sumir aqui para ficar melhor. Então, ficaria assim, ó, maior, aí eu abro aqui o parêntese, tá bom? Só que agora eu vou ter que dividir as minhas informações. Eu tenho que colocar aqui de onde ele vai procurar esse maior valor e depois eu vou colocar o ponto e vírgula e vou colocar um número aqui no final. Esse número é o que vai indicar qual é o maior que ele está atrás. Então, neste caso, ele vai atrás do primeiro maior dentro deste grupo de células aqui. Então, olha como ele vai trazer para mim, ó, o mesmo resultado, igual, maior, de novo, de K2 até K9, só que agora, ó, eu tenho que informar qual é o maior que eu estou atrás, né? Perceba que ele retornou aqui para mim também o número 5, né? Só que aqui ele não colocou no formato de dinheiro, né? Deixa eu formatar aqui para ficar da mesma maneira, beleza? Alan, eu quero então o segundo maior valor, então é só colocar o número 2 aqui. Se eu quero o terceiro maior valor, coloco o número 3 e assim por diante. Então, a terceira fruta mais cara aqui está custando R$ 4, beleza? Voltando aqui, qual é então o nosso gabarito? Vamos voltar aqui, ó. Vai ser a letra D. Olha só, nós temos aqui a função máximo de K2 até K9. Cuidado, tá? Ó. O preço ele está na coluna K e não na coluna J. Coluna J estão os nomes, por isso que eu não posso marcar aqui a letra B de bola. Essas foram as questões de hoje da SES Gran Rio. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, tá? Isso ajuda demais. E, se não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, para que você possa ter acesso aos próximos vídeos que nós iremos trazer de questões também dessa banca, para ajudar você que vai fazer o concurso do Banese e outros concursos, Banco do Brasil, outros mais, que tenham como banca organizadora a nossa Fundação SES Gran Rio. Vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.